Pessoal, nesse episódio nós vamos falar sobre guerra fiscal. Por que isso existe no Brasil e em nenhum outro lugar no mundo e por que isso é tão ruim para o desenvolvimento do Brasil, a disputa que acaba acontecendo entre os estados. E vamos lembrar, nós somos uma confederação, mas de forma muito separada, de forma muito litigiosa entre os estados, por causa do sistema tributário brasileiro novamente. E onde que acontece a guerra fiscal? Primeiro tem que entender um conceito para poder entender o motivo dessa guerra fiscal. No Brasil, os impostos são pagos na origem e não no destino. Imposto de consumo, tá? Então quando você compra um carro, você compra uma geladeira, uma televisão, uma bicicleta, o que seja, o imposto ele vai ficar onde foi fabricado. Quem fabricou e vendeu é onde vai ficar esse entreposto. Nos outros lugares do mundo, não é assim que funciona. Então eu fabrico a bicicleta aqui no estado de São Paulo, ou o carro, ou sei lá, geladeira, e ele vai ser pago no destino, por quem comprou aquele bem. Ou seja, a riqueza fica onde ela foi gerada. Então, por exemplo, eu moro em Pernambuco, eu compro uma geladeira aqui de São Paulo, que foi fabricada aqui em São Paulo. O que eu vou fazer? Eu vou pagar o tributo sobre o consumo e esse tributo fica no próprio estado de Pernambuco, onde eu moro. Porque foi lá que eu gerei a riqueza, é lá que fica a riqueza. E não se eu pagar aqui em Pernambuco, ela seja transferida para São Paulo, que no final acaba sendo transferida para a União, que depois volta para um monte de outros estados em função dos fundos de participação dos estados e municípios. Então, origem e destino. No Brasil, hoje, você paga o imposto na origem, onde é fabricado, a origem da venda. E nos outros países do mundo, na OCDE, normalmente no padrão IVA, o imposto é pago no destino, aonde houve de fato o consumo. Bom, por causa dessa questão do tributo que é pago na origem, o que naturalmente muitos estados e municípios fazem? Eles querem atrair as indústrias para os seus estados, para os seus municípios, de modo que o tributo fique aqui. Ou seja, se eu monto uma fábrica de geladeira no estado de São Paulo e vendo para o Brasil inteiro, no fundo, o que essa fábrica de geladeira está fazendo é pegar a riqueza de todos os estados dos consumidores de geladeiras do Brasil e transferir para São Paulo em forma do ICMS. Né? Temos que entender também que esse ICMS acaba concentrando mais riqueza, ou seja, fica um círculo virtuoso. Por que o município também sai ganhando com isso? Porque todo município também tem um repasse de 25% do ICMS que é recolhido no estado para o município. Então os municípios também querem atrair. E aí, cada estado começa a querer arrancar a indústria ou atrair uma indústria para o seu estado de modo a aumentar a arrecadação de ICMS, de modo a gerar mais emprego. Tem coisas nobres nisso também. Mas a gente começa a perceber aqui o primeiro distorção desse modelo é a guerra fiscal. Primeiro, para você atrair uma empresa para cá ou para lá, para seja onde for, o que os estados e os municípios fazem para ser atraentes? Dão terreno, dão incentivos fiscais municipais, dão incentivos fiscais de toda a natureza, até dando facilitações para poder implantar a fábrica, de modo que a fábrica se instale lá e a partir do momento que ela está instalada e vendendo, produzindo, ela gera renda para aquela cidade, aquele estado para aquela cidade. Então, vocês perceberam que o empresário, quando chega para fazer um investimento de grande vulto, né, não vai ser uma empresa menor, mas uma grande, ela começa fazendo um anúncio em algum jornal, alguma coisa, para poder incitar os estados, os secretários a fazer isso. Vamos trazer a fábrica para cá, vamos trazer para lá, vamos trazer para onde? Para quê? Porque assim ele faz um leilão de incentivos fiscais. O empresário acaba ganhando muitos incentivos fiscais. E aí muitos liberais falam assim, porra, cara, quanto mais leilão desse, melhor, porque aí o cara vai ter menos custos no seu produto. Vamos guardar essa ideia, porque que não é verdadeira. Por quê? Porque muitas empresas se instalam em lugares onde elas não são tão competitivas. Quer dizer, a decisão de investimento não ocorre pelo seu negócio propriamente dito, que seja logística, que seja temperatura, clima, que seja fornecimento de água, que seja o que for. Ele acaba indo muito mais pela decisão de aonde eu vou ter o melhor incentivo fiscal, aonde eu vou pagar menos impostos. E isso lembrando, por caso
daquele problema que o imposto é pago na origem e não no destino, que é o que nós vamos falar na reforma tributária, que vai acabar com isso. Tributo tem que ser pago no destino, pelo consumidor, e não na origem. Muito bem. As empresas se instalam nos lugares onde elas são menos competitivas, onde elas são menos eficientes, onde elas têm maior custo de logística, porque elas têm um bom incentivo fiscal. Então, aquele produto que devia ser mais barato, porque está pagando menos tributo, que tem mais incentivos fiscais, acaba não chegando mais barato para o consumidor, porque todo aquele ganho tributário acaba sendo perdido no aumento de logística, no aumento de transporte, que seja no custo da mão de obra, que tem que transportar mais longe para poder fazer a fábrica enfiada no meio do nada, que seja a eletricidade, coisas que não são boas, que não têm produtividade para a empresa, tá certo? Então, quando a gente fizer a reforma fiscal, e aí ela vai entrar lá para o destino, não interessa onde está a fábrica. Aí a fábrica vai se instalar onde ela tem que ser competitiva, onde ela tem que competir globalmente. Vocês perceberam que a gente fica instalando fábrica onde tem incentivo fiscal, mas essa fábrica só vai servir praticamente para o mercado interno? Porque se for exportar, ela já perde em competitividade, porque ela vai agregar um monte de custo que não é interessante. E aí o incentivo fiscal não adianta em nada, porque você não exporta impostos. Veja como a gente fica enfiando fábrica só para o mercado interno. Para exportação mesmo, a gente acaba errando a mão. Então, quando vai para o destino, que seria a alteração da reforma tributária, o que vai acontecer? Não interessa onde eu enfio a minha fábrica. Eu tenho que enfiar, já que não interessa, não adianta o incentivo fiscal, eu vou me enfiar aonde eu vou ser mais competitivo, onde eu vou estar no maior nível de eficiência na produção do meu produto ou na prestação do meu serviço. Porque aí, quem vai pagar é o destino. E eu não sei onde está o destino. Eu vou produzir para o Brasil todo. E veja que essa complicação estúpida acabou de fazer um movimento pesado de decisão lá no Rio Grande do Sul. O Mercado Livre está lá um grande centro de distribuição, o maior centro de distribuição deles na América Latina, que ia ser feita em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Por causa dessa bobagem de incentivos fiscais, e aí o erro também do secretário da Fazenda lá do estado do Rio Grande do Sul, que simplesmente exigiu a inscrição estadual de todos os prestadores de serviço dentro do estado para que tudo passasse por lá, para todo ter arrecadação de imposto por tudo que passasse lá. E estamos falando de um e-commerce. Não estamos falando, gente, de uma indústria, estamos falando de um comércio eletrônico. E essa plataforma, muitas vezes, ela só usa aquele movimento, mas ela vende de São Paulo para Santa Catarina, e aí ela teria que passar pelo Rio Grande do Sul, deixando imposto no Rio Grande do Sul? Então o erro está aí. Nós temos que tomar cuidado nesse erro, gente, porque nesse modelo de sistema tributário, a gente fica atraindo as empresas por incentivos fiscais que não levam à competitividade. Eu não sei se o centro de distribuição do Mercado Livre seria mais competitivo ou estrategicamente melhor no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina. Mas por causa dessa confusão, eles decidiram ir para Santa Catarina. Eu ainda vou fazer um outro vídeo, e assistam esse vídeo, sobre uma das maiores excrescências tributárias brasileiras, que chama-se substituição tributária, e o quanto ela faz mal para a nossa economia. Quem inventou isso não tinha visão sistêmica, e atrapalha toda a economia, gerando desemprego e diminuindo a arrecadação. Para fechar essa questão sobre as guerras fiscais, que vão enfiando fábrica onde não tem competitividade. Quem sai ganhando com isso? Ninguém. Eventualmente a fábrica. Mas consumidor e o fisco não saem ganhando. O consumidor não sai ganhando porque ele não tem produtos ou serviços mais baratos porque a fábrica se enfiou no meio do mato. E o fisco não tem o menor benefício porque simplesmente perde todo o Brasil que arrecada menos tributos. Inclusive aquele fisco local, que acaba dando tantos subsídios que arrecada menos. Ou seja, perde-perde para todo lado. A guerra fiscal tem que terminar com a reforma tributária. E é por isso que a reforma tributária é tão importante e tão urgente. Vamos lutar. Reforma tributária já.